Boa noite. Que bênção nós podermos louvar o nome de Deus e também ouvir um coral cantando com intensidade sobre o amor dele. Que bênção estarmos na casa de Deus. Espero que todos estejam bem, com o seu coração aberto para que Deus possa fazer morada em nosso coração e transformar a nossa vida. Hoje nós estamos no sexto tema, estamos já indo para o final da nossa semana, já é quinta-feira. Amanhã nós vamos falar sobre a paixão de Cristo, sobre a morte dele. E depois, no sábado, nós terminamos. Eu quero relembrar a vocês um pouquinho do que até aqui nós falamos. Nós já construímos a maior parte daquilo que nós precisamos para compreender o sacrifício de Cristo. Nós já entendemos que Deus, ele é muito grande, infinito, poderoso, bondoso. E nós entendemos que o mal que existe no mundo não é culpa de Deus, mas é culpa do adversário de Deus. Nós entendemos que para nos salvar, Deus, desde o princípio, ele vem guiando os seus filhos. Desde quando Adão e Eva pecaram, ele passou a apresentar para eles uma alternativa. O sacrifício que era necessário que ele fizesse para salvar o ser humano, para que nós pudéssemos ter vida. E então, através de todo o Antigo Testamento, Jesus principalmente é aquele que está nos conduzindo, juntamente com Deus o Pai e o Espírito Santo. E nós vimos que Jesus ele se encarnou para que ele consumasse o plano de salvação. Tomou a carne humana, tomou a nossa forma. E nós também vimos que apesar de tudo que ele fez, o inimigo de Deus ainda tem espalhado mentiras e tem feito muitas pessoas rejeitarem a Deus. E essas mentiras, quando damos ouvidos, elas nos afastam de Deus. E hoje nós vamos falar sobre a maneira como Deus ele estabelece o seu reino, a maneira como Deus ensina sobre o reino. Você se lembra que ontem nós falamos que os judeus eles rejeitaram o Messias Jesus porque eles esperavam que Jesus viesse estabelecer um reino físico, um reino com poder militar, um reino que tornasse Israel economicamente forte, uma nação novamente dominadora, para que pudesse ter autoridade para lutar contra os romanos, para que estabelecesse Jerusalém como uma cidade forte. Mas nós dissemos que Jesus Cristo não veio para isso. Jesus Cristo, ele veio para estabelecer um outro reino. E como que é possível? Se não é esse reino do qual nós estamos falando, um reino que tem um trono que o rei se senta para dar ordem para o seu exército, atuar contra os romanos, libertar os judeus daquele jugo de pagar impostos para os romanos, tirar de Israel aquela vergonha de terem que ser dominado por gentios, por pagãos. Não é esse tipo de reino que Jesus Cristo veio estabelecer. Que tipo de reino então é esse? Porque Jesus Cristo é rei, concordam comigo? Jesus Cristo é rei. E se ele não veio estabelecer esse reino físico que os judeus esperavam no seu tempo, que tipo de reino ele veio estabelecer quando ele veio? Nós vamos ver que tipo de reino ele veio estabelecer. Eu quero passar aqui algumas coisas para a gente. Vamos testar isso. Olha só o que nós encontramos no livro O Maior Discurso de Cristo, página 108, que Ellen White escreveu. Jesus fez do reino uma realidade presente dentro da pessoa, transformando-a em alguém semelhante a ele. O reino de Deus também é visto entre a comunidade de cristãos como uma revelação de justiça e salvação. Esse aspecto presente é também conhecido como o reino da graça de Deus, que está sendo agora estabelecido à medida que corações que têm estado sobrecarregados de pecado e rebelião se rendem à soberania de seu amor. O reino de Deus, aqui ele fala, Jesus em Lucas, está dentro de vós. O trono que Jesus veio estabelecer quando ele pisou nessa terra não era em Jerusalém, era dentro dos corações.
Ele queria colocar os princípios do reino de Deus dentro dos corações. É isso que ele fazia desde o princípio. É isso que ele fazia, mesmo Israel, que era um reino físico, que Deus chamou para pregar a mensagem do Evangelho, não deveria entender que o reino físico existia fora do reino espiritual. O reino espiritual, aqui na terra, é o mais importante. Temos uma outra passagem, aonde Ellen White escreveu o seguinte: o reino de Deus não vem com aparência exterior, vem mediante a suavidade da inspiração de sua palavra, pela operação interior de seu espírito, a comunhão da alma com aquele que é sua vida. A maior manifestação de seu poder se observa na natureza humana levada à perfeição do caráter de Cristo. O reino que Cristo vem estabelecer na terra é um reino de corações contritos, humildes, de pessoas convertidas pela graça de Deus, pelo amor de Deus. Um reino que parte de uma pessoa que conhece a Deus, que ama a Deus e que age com os princípios do reino. E qual que é a base do reino de Deus aqui na terra? É a igreja. A igreja possui os súditos do reino, e a igreja é a base do reino de Deus, aonde os seus súditos espelham o seu caráter e anunciam para o mundo da mensagem de salvação. É isso que Deus veio fazer, é isso que Jesus veio operar quando esteve entre nós. Agora, a gente quando olha para o que Cristo faz em sua vida, nós encontramos coisas que encaixam perfeitamente com aquilo que ele operou também no Antigo Testamento. Por exemplo, quando Adão e Eva pecaram, Deus deu para eles uma promessa de que viria um descendente da mulher, e de que esse descendente da mulher, ele esmagaria a cabeça da serpente. Jesus Cristo cumpre essa promessa, ele é o descendente. Também quando Deus ensina para Adão, para Eva e depois para Caim, para Abel e para todos ali, aqueles que queriam adorá-lo, que deveria ser feito um sacrifício, que eles deveriam imolar um animal inocente representando a Deus, Cristo estava ali tipificado, ilustrado. Cristo, ele era ilustrado através daquele animal que deveria morrer para que o pecador tivesse a mancha do pecado removido dele. Nós também vemos quando Deus, ele chama Israel, Israel está no Egito, Israel é escravo, e a Bíblia fala que Deus chamou Israel do Egito e os tirou para ser uma nação livre. Interessante que na história de Jesus, Jesus também passa pelo Egito. E tem uma profecia messiânica que diz que Jesus também, como Israel no Egito, ele foi chamado para fora do Egito. Foi num tempo aonde foi decretado que todas as crianças daquela região que nasciam deveriam ser mortas por conta do medo de que estivesse ali entre elas o Messias, o rei. E isso aconteceu com Moisés também. Na época em que ele nascia, tentaram também matar aquela criança. Jesus, reparem, ele vai cumprindo aquelas profecias do Antigo Testamento. Jesus, ele vai cumprindo aquelas profecias que revelam a natureza do Messias, e também Jesus vai cumprindo na sua vida as coisas referentes a Israel. Depois que Israel sai do Egito, Israel vai para a frente do Mar Vermelho, e ali Israel passa pelo meio do mar, e depois vai para o deserto. Jesus Cristo, ele inicia seu ministério passando pelas águas, e depois ele vai para o deserto. Jesus Cristo é o Israel de Deus. Jesus Cristo, ele é a consumação dos planos de Deus.
depois nós encontramos Israel indo para um encontro com Deus junto do Monte Sinai. E ali no Monte Sinai, da montanha, Deus fala para eles todos os mandamentos que eles deveriam observar. Quem é que falou os mandamentos para Israel? Nós vimos isso. Quem foi? O próprio Jesus. O próprio Jesus foi quem falou na montanha do Sinai, dando os mandamentos para Israel. E agora, Jesus encarnado, ele sobe numa montanha e ele passa a ensinar o povo judeu. O que Jesus está fazendo? Jesus está cumprindo todo o passo a passo de que ele tinha vivido com Israel lá no deserto, para que o povo possa reconhecê-lo como o Deus que estava com eles, como aquele que tinha ensinado a eles. Jesus Cristo, como nós vimos também, ele disse várias vezes que ele era o Eu Sou, que ele era o Deus que estava presente com o povo de Israel no Antigo Testamento. Nós vimos várias vezes aqui também, pregando, que Jesus é apresentado como o Verbo que estava com Deus, o Verbo por quem foi feita todas as coisas. Nós vimos como a Bíblia apresenta a Jesus, e aqui está Jesus ensinando o seu povo nesse sermão da montanha. O sermão da montanha, ele é um paralelo dos 10 mandamentos do Sinai. Se você pegar Mateus capítulos 5, 6 e 7, você vai encontrar Jesus apresentando a vontade de Deus para o povo. É uma experiência semelhante à do Sinai. E ali Jesus prega um sermão extraordinário, o maior sermão de Cristo, o sermão da montanha, aonde ele apresenta as bem-aventuranças, aonde ele ensina para o seu povo o verdadeiro sentido da lei, aonde ele apresenta os princípios do reino de Deus, e aonde ele chama o seu povo para andar na sua presença, para fazer uma entrega completa do seu coração a ele. E nós vamos agora apresentar os princípios que Deus, Jesus Cristo, apresentou para o seu povo. Esses princípios são os princípios do reino de Deus. Uma regra
se eu não fizer algo ruim já é suficiente. Jesus Cristo vem e ele fala: aquilo que vocês querem que seja feito a vocês, façam isso aos outros. O Evangelho ele é um princípio que parte de um coração transformado, de um coração cheio de amor, para alcançar outras pessoas que estão precisando desse amor. O Evangelho não é uma coisa passiva, uma coisa que nós guardamos dentro do nosso coração e escondemos. O Evangelho é como na parábola dos talentos, é algo que você recebe e que você deve multiplicá-lo, porque isso é viver a lei e os profetas. Nós encontramos também em Mateus 6, versículo 33. Veja o que está escrito aí. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nesse mundo, o primeiro lugar de nossa vida, ele é alvo de grande disputa pelo trabalho, pelo dinheiro, pelas diversões, pelas viagens, pelo entretenimento, pelas atrações, pelas conversas, pelas companhias, mas a Bíblia apresenta que o primeiro lugar só pode ser ocupado por Deus. Nada mais pode ocupar o primeiro lugar de nossa vida. Se Cristo não está no primeiro lugar de nossa vida, Ele também não pode estar no segundo e terceiro, porque o único lugar que o Rei pode sentar é no trono do nosso coração e nos conduzir a partir disso. Ele não se encaixa em outro espaço que não seja o primeiro lugar da nossa vida. Esse é o princípio do reino, é colocar Deus em primeiro lugar, porque quando nós colocamos a Deus em primeiro lugar, o que acontece com a nossa vida? Ela fica cheia de sentido, porque o texto nos revela que todas as outras coisas não serão acrescentadas. Que outras coisas são essas? O trabalho, as amizades, a família, o dinheiro, as diversões, as coisas comuns da vida. Elas serão acrescentadas para aqueles que temem a Deus em primeiro lugar. Mas para aqueles que buscam essas coisas passageiras da vida em primeiro lugar, esses são infelizes, porque nada dessas coisas preenche o coração deles. Então, os súditos do reino, eles colocam a Deus em primeiro lugar. Mateus 5, verso 44, acompanhe na sua Bíblia o que diz aqui. Mateus capítulo 5, verso 44 diz assim: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Isso daqui é completamente revolucionário, é completamente novo. Ninguém nunca falou como Jesus falou, ninguém nunca teve a autoridade que Jesus teve, porque só Ele, o Deus encarnado, é que podia apresentar tão belas palavras para o ser humano. Amar os inimigos. Nós amamos e nós queremos estar perto das pessoas que nós gostamos, das pessoas que nos fazem bem, das pessoas que nos tratam bem. Mas Jesus ele apresenta um princípio que vai além dessas coisas. Os súditos do reino de Deus, eles amam e eles oram pelos seus inimigos. Eles amam e oram pelos que vos perseguem. Os súditos do reino fazem isso. Não adianta. E Jesus fala, né? Se nós fizermos bem, tratarmos bem, amarmos apenas aquelas pessoas que nos fazem assim conosco, que recompensa nós teríamos? Assim também fazem todos os homens, todas as pessoas do mundo. Mas se nós amarmos aqueles que nos perseguem, aí nós vamos estar refletindo a imagem de Deus. Nós vamos estar seguindo os passos de Jesus. Porque assim fez Jesus. Jesus ama até mesmo os seus inimigos. E Ele procura oferecer-lhes oportunidade de arrependimento e de perdão, para que eles tenham oportunidade de se converterem dos seus maus caminhos e se salvarem. Isso é o reino dos céus, é o reino de Deus. Nós também encontramos
Mateus 5, verso 39. Veja na sua Bíblia, aqui diz assim: Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Este princípio aqui é algo completamente desafiador para nós. Como que nós vamos evitar revidar de alguém que nos faz mal? Como nós vamos reter a vingança de alguém que merece justiça, que merece punição? A Bíblia fala que a vingança pertence a Deus. Se alguém te fizer mal, não devolva o mal para ela. Não devolva. A Bíblia fala que nós temos que pagar o mal com o bem. Esse é o princípio do reino de Deus. Esse é o princípio que seguem os súditos do reino. É isso que Jesus espera que nós façamos. O que mais? Mateus capítulo 6, versículo 19. Mateus 6, 19 diz assim: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Vamos continuar lendo. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Como que vivem os súditos do reino de Deus? Eles vivem acumulando tesouros no céu. O problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. E quando a pessoa começa a amar o dinheiro, ela começa a se cercar de tanto tesouro, de tanta coisa, que ela se distancia de Deus. O nosso dinheiro deve ser usado para a honra e glória de Deus. E assim nós vamos acumular tesouros no céu. Porque os tesouros dessa terra, eles não nos dão segurança, eles não nos compram felicidade, eles não nos enchem o coração de alegria. Os tesouros dessa terra são apenas passageiros, e aqueles que confiam nele não estão dentro do reino de Deus. O que mais que Jesus diz? Mateus capítulo 18, versículo 15. Vamos folhear agora algumas páginas para frente. Mateus capítulo 18, versículo 15. Olha o que diz na Bíblia. Mateus 18, 15. Aqui diz assim: Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Como é que agem os súditos do reino de Deus? Eles não agem espalhando fofocas sobre os seus irmãos. Eles não agem guardando raiva, rancor e ódio em seu coração pelos seus irmãos. Eles não agem dessa forma. Aqueles que participam do reino de Deus, eles são humildes, para mesmo quando são feridos, eles irem até a presença daqueles que o machucaram, para buscar reconciliação, para buscar perdão, para buscar uma transformação daquela situação de mágoa, de tristeza, em amizade, em alegria. Os súditos do reino de Deus, eles agem assim pelo Espírito de Cristo. E nós somos a base do reino de Deus. É esse Espírito que deve haver na igreja. O que mais que Jesus fala? Mateus capítulo 20, versículos 26 e 27. Mateus capítulo 20, versículos 26 e 27. Diz assim: Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. No mundo, pode ser que os grandes são aqueles que são servidos, recebem bajulação, que recebem todas as coisas para si. Mas no reino de Deus, se você quer ser grande, seja servo de todos. Porque Jesus mesmo, ele diz, ele veio para
servir e não para ser servido. Se o próprio Jesus, ele veio para servir, não para ser servido, muito mais os seus súditos, os filhos do seu reino, devem assim agir uns com os outros. Todos nós aqui somos irmãos e um deve servir à necessidade do outro. Nós somos um corpo, assim como a mão direita ajuda a esquerda, assim como a perna direita ajuda a esquerda, assim como todos os membros juntos trabalham para um corpo saudável, assim também deve ser cada um de nós. Alguém é mão direita, alguém é mão esquerda, alguém é olho, alguém é boca, todos juntos trabalham para a glória do reino de Deus. Assim nós vivemos o que Jesus nos ensinou. Vamos agora para Atos, capítulo 20. Versículo 35, e este é o último texto que nós vamos ler da Bíblia. Esse texto foi Jesus quem disse. Atos capítulo 20, versículo 35. Atos capítulo 20, verso 35 diz assim: Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. O reino de Deus, ele é cheio de pessoas que se importam com o outro e que querem oferecer, abençoar, ajudar a outra, mais do que espera que seja ajudado, que receba, que ganhe. O reino de Deus, ele possui essas características. Será que nós estamos vivendo o reino de Deus? Nós precisamos compreender do que o reino de Deus é constituído. O reino de Deus, ele é constituído desses valores, desses princípios que o Espírito Santo gera em nosso coração. Vocês sabem que a Bíblia fala dos frutos do Espírito Santo, e ali apresenta o que o Espírito Santo coloca em nosso coração, a maneira como ele transforma o nosso caráter, como ele nos faz agir com amor, bondade, a maneira como ele nos ajuda a viver em comunidade, em amor uns com os outros. O seu reino, o reino de Deus, sempre foi muito diferente do que a humanidade pensa. A maior riqueza de seu governo, por exemplo, não é ouro, mas amor e justiça. Seu poder não é exercido com força e violência, mas com cortesia e gentileza. Jesus é rei de outro reino e governa sobre outros súditos. Gente que ama ser liderada com generosidade, fé, honestidade, humildade e bondade, sem distinção de pessoas. É esse o reino de Deus que ele veio estabelecer aqui na terra. Jesus virá em glória. Jesus virá estabelecer o reino físico, mas isso é na volta dele. Isso é quando ele retornar. Por enquanto, ele espera que nós sejamos o seu reino aqui na terra. Ele espera que nós, a sua igreja, nós espalhemos esses princípios do reino entre nossos irmãos, na nossa cidade, entre aqueles que moram perto de nós, que vivem ao nosso redor. Jesus espera que nós vivamos esses princípios. Será que nós temos desenvolvido esses princípios do reino em nosso coração? Nós estamos hoje finalizando a preparação para falar sobre a paixão de Cristo, porque nós já vimos quem é Jesus, nós já entendemos os seus princípios, nós já entendemos o grande conflito, e amanhã nós vamos falar sobre o ponto alto, o ponto máximo dessa história, que é sobre a morte dele. Eu desejo que os princípios do reino alcancem seu coração, e eu desejo que nós nos entreguemos a Deus, para que o Espírito Santo conduza a nossa vida e para que ele transforme o nosso coração, para que a gente aceite o sacrifício de Jesus, do qual nós vamos falar amanhã. Deus nos abençoe.